Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, uma alegria, estamos aqui com mais um programa Escola da Fé. Queremos continuar nosso programa de uma catequese básica, né? No programa anterior nós falamos sobre Deus, quem é Deus, né? Até mostrei esse livrinho aqui que eu escrevi, porque, como eu disse, foi feita uma pesquisa na internet, perguntando para as pessoas no mundo inteiro, qual é a pergunta que você gostaria mais de ter resposta? E a pergunta foi essa aqui, quem é Deus? Interessante, me deu a ideia de eu escrever esse livreto aqui explicando, né, quem é Deus. Hoje vamos conversar um pouco sobre a fé, né? Crer em Deus é ter fé, né? Então vamos conversar um pouco sobre a fé. Mas antes nós vamos rezar, pedir a Deus a sua graça, a sua bênção, que o Divino Espírito Santo ilumine a nossa inteligência para que a gente possa compreender as coisas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo sempre a Nossa Senhora que nos acompanhe com a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, como é que vocês podem ter contato conosco? Eu vou colocar aqui alguns meios de comunicação. E-mail do nosso programa, escoladafé@cançãonova.com. Eu tenho meu Facebook, Professor Felipe Aquino, prof.felipeaquino. Tenho o Instagram, também, @prof.felipe_aquino. Tá? Então, você pode conversar com a gente. Eu quero lembrar que a Canção Nova precisa sempre da sua contribuição. E uma maneira fácil hoje de você ajudar é pelo Pix. Pelo celular você paga, você não paga nenhuma taxa e a Canção Nova também não paga a taxa para receber. Então, coloque aí, pix.doação@cançãonova.com. Fácil. E verifique se o beneficiário é Rádio Canção Nova. Tá bem? Sabe, então você que é um sócio da Canção Nova, um colaborador, né? Você não é simplesmente um sócio, você é um participante dessa obra de evangelização. Isso é muito importante você sentir, né? E então, nós agradecemos muito a você, sócio fiel, que, né, não deixa de colocar a sua contribuição para a Canção Nova. Muito bem, vamos falar sobre a fé. Eu queria até mostrar aqui, antes de a gente começar, alguns livros que nos ajudam a gente a refletir sobre isso. Olha, sempre me pediram para escrever um livro sobre assim a nossa fé. Então, eu escrevi esse livro aqui, Esta é a Nossa Fé. É um manual, eu coloquei como subtítulo, Manual da Fé Católica para Jovens e Adultos. Na verdade é o seguinte, quem quiser conhecer a nossa fé católica, aqui você tem um manual. Claro que o melhor manual que tem é o nosso catecismo, não tem dúvida. Só que o catecismo, muita gente tem dificuldade, porque ele é muito sintético. Então aqui eu fiz uma coisa assim mais pastoral, mais aberta. Mas claro, quem tem condição de ler o catecismo ele tem tudo, né? Vamos dizer assim, sobre a nossa fé. Só que ele é comprimido, né? Ele é sintético. Um livro bom também, para a gente crescer na fé, Os Dogmas da Fé. Quais são os dogmas da nossa fé? Sobre Deus, sobre a Santíssima Trindade, né? Sobre a Virgem Maria, sobre Jesus, sobre os sacramentos. Então, quais são as verdades básicas da nossa fé? Então, esse livro aqui, Os Dogmas da Fé, também é um livro que ajuda aí, né, a gente entender. E, claro, tem muitos outros livros que a fé envolve toda, né, a nossa doutrina.
que São Paulo chamava de sã doutrina da fé. Recomendava tanto a Tito e a Timóteo, né? Que ele sagrou bispos e colocou em Éfeso e colocou lá na ilha de Creta. Bom, vamos começar então. Começar o que é a fé, né? O Catecismo, no parágrafo 1814, ele fala que a fé é a virtude teologal. Teologal está ligada a Deus, Theos, Deus, pela qual nós cremos em Deus e em tudo que nos disse e revelou e que a Santa Igreja nos propõe a crer. Então, a fé, de acordo com o Catecismo, é isso, é a virtude teologal, né? É um dom de Deus, pela qual nós cremos em Deus e cremos em tudo aquilo que nos disse e que Deus revelou e que a Igreja nos ensina. Isso é ter fé, né? Porque ele é a própria verdade, né? Pela fé, então, o homem livremente, ele se entrega a Deus, né? É uma adesão a Deus. Por isso o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. São Paulo fala na carta aos Romanos, né? Romanos 1,17, o justo vive pela fé, né? E a carta aos Hebreus diz uma coisa muito interessante, né? Lá no capítulo 11, que fala da fé, né? Na carta aos Hebreus, no versículo 6, diz assim que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então está aí. Fé é você acreditar em Deus, acreditar naquilo que Ele revelou e que a Igreja nos ensina. Porque a Igreja é a porta-voz de Jesus Cristo. Tá certo? E São Paulo fala que a fé viva age pela caridade, né? Lutero queria que só ficasse a fé, deixa a caridade para lá. São Paulo diz não, a fé viva age pela caridade. Está lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, certo? Bom, ainda o nosso catecismo, no número 176, eu me basei muito no catecismo para essas nossas aulas de doutrina, porque é o documento básico, né? O Papa Papa João Paulo II disse que esse é o texto de referência da fé católica. Então, claro, nós temos que, né, mergulhar nele. Então, no 176, o Catecismo diz que a fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus que se revela. Nós vimos na nossa aula passada, quem é Deus? Deus se revela. Como? Pela natureza. Deus se revela pela Escritura. Deus fala tudo por Jesus Cristo. Deus se revela, não é? Pelas pessoas. Então, a fé é uma resposta do homem a Deus, é uma adesão pessoal do homem a Deus. Ela inclui uma adesão da inteligência e da vontade. A inteligência ilumina, a vontade decide. Então, é uma adesão da inteligência, da vontade, à revelação que Deus fez de si mesmo, por suas ações, por suas palavras, tanto através de toda a Bíblia, como principalmente através de Jesus Cristo. Né? Por que a gente faz essa adesão a Deus? Porque Deus não erra, Ele não se engana e Ele não pode enganar ninguém. O Catecismo ainda diz o seguinte, que crer tem uma dupla referência, a pessoa e a verdade. A verdade por confiança na pessoa que atesta. Ou seja, você crê, não é porque você entende tudo que está sendo revelado, não, mas por causa da pessoa que revelou. Por que a gente acredita que a Eucaristia é corpo, sangue, alma, divindade de Jesus? Porque Ele disse, isto é o meu corpo. Ponto, acabou. Ele é Ele. Ele é Deus. Então Ele não erra, Ele não se engana, Ele não engana ninguém. Então eu acredito, não entendo, ninguém vai entender. Ele falou da Santíssima Trindade, falou do Pai, falou dele como Deus e falou do Espírito Santo que ia enviar e enviou. Então está aí. Então a gente acredita na Santíssima Trindade. Então a fé, falou o Catecismo no número 179, a fé é um dom sobrenatural de Deus. Então está aí, olha, é um dom que supera a natureza, é sobrenatural. Então, para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo, diz a Igreja. Então, você precisa do auxílio interior do Espírito.
aquilo que, né, os apóstolos falaram para Jesus: Senhor, nós cremos, mas aumenta a nossa fé. É importante essa oração. Aumenta a nossa fé. Já que a fé é um dom, né? No parágrafo 181, o Catecismo diz que crer é um ato eclesial, ou seja, não é só um ato individual, não, é um ato de igreja. Então, ele fala uma coisa muito importante, o Catecismo: a fé da igreja precede, quer dizer, vem antes, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. A igreja é mãe de todos os crentes. Então, o que eu creio? Eu creio naquilo que a igreja ensina. A fé da igreja precede, vem antes daquilo que eu acredito, gera, sustenta, alimenta a nossa fé. Né? Assim como a mãe alimenta a criança com seu leite, Santo Agostinho fazia essa comparação, a igreja nos alimenta, né, com as verdades que ela recebeu de Jesus. Entende? Então, é muito, por isso que o catecismo é importantíssimo, porque o catecismo, ele é aquilo que a igreja nos ensina. João Paulo II, quando aprovou o catecismo, lá em 1992, João Paulo disse: quem quiser conhecer o que a igreja ensina, está aqui, no catecismo da Igreja Católica. Por isso que ninguém pode desacreditar, duvidar, contestar o que está no catecismo. No número... Eu queria ainda dizer uma coisa sobre a fé ser eclesial. Por que muita gente vacila na fé? Eu não sei se isso é verdade, porque fica na sua fé. Não. Se você ancorar a sua fé na fé da igreja, você não vai ter crise de fé. Eu tenho, não sei se Jesus está mesmo realmente presente na Eucaristia ou não. Está. Não interessa o que você sente, o que você não sente. Não interessa a sua fé particular. Olha a fé da igreja. Quem, entendeu? Se escora na fé da igreja, não cai, não tem crise. Entendeu? Bom, ainda o Catecismo nos ensinando. Ele diz o seguinte, que nós cremos em tudo o que está escrito na palavra de Deus, escrita ou transmitida. O que é a transmitida? É a tradição. Aquilo que não ficou escrito, mas que os apóstolos transmitiram. E que a igreja propõe a crer como divinamente revelado. Olha aí, o que a igreja propõe para a gente crer? Divinamente revelado. Não temos que ter dúvida. Bom, tudo isso, gente, se resume uma coisa muito bonita que a igreja reza. Desde que eu era menino, eu aprendi a rezar o ato de fé. Ato de fé, ato de esperança e ato de caridade. Como nós estamos falando de fé, eu coloco aqui o que é o ato de fé. Eu creio firmemente que há um só Deus em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a base da nossa fé. Eu creio na Santíssima Trindade. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu, morreu na cruz para nos salvar. É o segundo ponto fundamental da nossa fé. E terceiro, né? E também que Cristo ressuscitou. E o terceiro, creio em tudo que crê, ensina a Santa Igreja Católica e Apostólica, porque Deus, verdade infalível, lhe revelou, e nesta crença eu quero viver e morrer. Então, três coisas fundamentais na fé. Primeiro, eu creio em a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em Jesus que veio, né? Foi concebido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu crucificado, morto, sepultado, etc. Ressuscitou o terceiro dia e subiu ao céu. Terceiro, creio em tudo mais que crê e ensina a Santa Mãe Igreja, porque ela é uma verdade infalível que Deus lhe revelou. E aí, o ato de fé termina dizendo uma coisa muito... Nesta fé, eu quero viver e morrer. Bonito, né? Esse ato de fé é para a gente rezar todo dia. Santa Teresa d'Ávila, lá no século XVI, na época do protestantismo, que Santa Teresa foi contemporânea da revolta de Lutero, né? Santa Teresa, quando todo mundo, muitos padres e freiras estavam passando para o protestantismo, Santa Teresa disse: eu sou filha da igreja, fico na igreja. A igreja pode cancelar tudo que eu já escrevi,
nesta igreja eu quero viver e eu quero morrer. Santa Teresa colocou algo desse tipo, né? É essa fé que a gente tem que cultivar, né? São Cipriano de Cartago, que foi um mártir da igreja lá no século III, mais ou menos por volta do ano 250, mártir lá da perseguição do Império Romano, numa obra dele sobre a unidade, De Unitate em latim, ele diz: ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a igreja por mãe. É séria essa questão, né? Um mártir da igreja, né? São Cipriano de Cartago, no norte da África, colocou bem isso, né? Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a igreja por mãe. Muito bem, continuando com a conversa sobre o catecismo. Parágrafo 234, o catecismo diz: o mistério da Santíssima Trindade é a fonte de todos os outros mistérios da fé, é a luz que os ilumina. Então, qual é o ponto mais importante da nossa fé? A Santíssima Trindade. A religião é baseada em Deus, mas se eu tenho um conceito errado de Deus, tudo o mais fica prejudicado. Por isso que o parágrafo 234 do Catecismo diz que o mistério da Santíssima Trindade é a fonte. Fonte é aquilo que jorra, né? De todos os outros mistérios da fé. E é a luz que ilumina os outros mistérios. Então, é a Santíssima Trindade que ilumina tudo. Ilumina os sacramentos, ilumina os mandamentos, ilumina a oração, ilumina os dogmas sobre Nossa Senhora, entendeu? Ilumina tudo. Então, é o ensinamento mais fundamental e essencial nessa hierarquia, vamos dizer assim, dos valores da fé. A fé tem uma hierarquia de valores. Então, no top está, né? Bom, o nosso catecismo fala uma coisa muito importante: os pecados contra a fé, né? A fé, ela pode ser minada, ela pode ser prejudicada, enfraquecida por uma série de pecados. Então, vamos analisar aqui, logo depois do nosso intervalo, vamos analisar os pecados contra a fé. Aguarde aí. Meus amigos e amigas, de volta com a nossa Escola da Fé. Antes de eu focar aqui nos pecados contra a fé, que prejudicam a fé, eu vou aproveitando aqui rapidamente os intervalos, mostrando para nós alguns livros que nos ajudam a crescer na fé. Esse livro aqui, Ateus Convertidos, muito bonito. O que é esse livro aqui? Esse livro, eu relato aqui a história de 15 ateus que se converteram, ou seja, que abraçaram a fé e eram ateus. Gente muito importante, por exemplo, vou citar aqui algum deles para você. Por exemplo, André Frossard, né? O pai dele era secretário do Partido Comunista Francês. E ele era marxista, se converteu um dia dentro da igreja. Paul Claudel, mesma coisa, grande teatrólogo francês. Dr. Nathanson foi aquele homem que praticou, ele de 5.000 abortos, na maior clínica abortista dos Estados Unidos, se converteu, depois de 5.000 abortos. Félix Liszer, maravilhoso, Dostoiévski, Alex Carr era prêmio Nobel de medicina, se converteu. Então, esse livro daqui tem muitos outros, Chesterton, C.S. Lewis, a filha de Stalin, né? A filha de Stalin, que era um comunista radical, anticristão, anti-igreja, anti tudo, a sua filha, que se chamava Svetlana Alilieeva, se converteu. Então, bonito um livro para você poder colocar na mão de alguém que diz que não acredita em Deus, a ver que tanta gente importante acreditou. O que mais? Um livrinho aqui sobre a fé também, Breviário da Fé. É um livro para reflexões sobre a fé. Quer dizer, não falta material para a gente crescer sobre a fé. Mas vamos em frente. Eu estava dizendo aqui que há pecados que enfraquecem a nossa fé. Lá no parágrafo 2088 do Catecismo, o Catecismo diz assim, que o primeiro mandamento manda nos alimentar e guardar com prudência e vigilância a nossa fé e rejeitar tudo que se lhe opõe. Então, guarda a sua fé como um tesouro. São Paulo falava
Timóteo e Tito, os dois bispos que ele sagrou, né? Colocou Timóteo em Éfeso, colocou Tito na ilha de Creta, disse, guarda o depósito, guarda a sã doutrina da fé. Então, a igreja do catecismo diz que nós temos que ir com prudência, vigilância, a gente rejeitar tudo que seja contra a nossa fé. É como se você tivesse ganhado um cristal preciosíssimo, valendo aí milhares e você guarda com cuidado, não é assim? A nossa fé é a nossa salvação. Então, há diversas maneiras de a gente pecar contra a fé. E aqui eu vou usar o catecismo de novo, parágrafo 2088. Ele fala assim, primeiro, a dúvida voluntária. O que é a dúvida voluntária? Sobre a fé, né? É uma negligência, uma recusa, né? De ter como verdadeiro o que Deus revelou e que a igreja nos propõe. Então, se a igreja ensina alguma coisa para você, como revelado por Deus, não, eu não quero acreditar nisso. Isso é um pecado contra a fé. É a chamada dúvida voluntária. Voluntariamente você está rejeitando aquilo que a igreja ensina. Ok? Eu quero lembrar que Jesus falou para os apóstolos, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, rejeitar o que está no catecismo da Igreja Católica, na doutrina, assim, é como se você se achasse melhor do que a igreja, é a dúvida chamada voluntária, né? Bom, existe a chamada dúvida involuntária, né? Designa a hesitação em crer, a dificuldade de superar as objeções, né, ligadas à fé, ou ainda uma certa ansiedade suscitada pela obscuridade da fé. Não é uma recusa assim voluntária. Não, essa é a dúvida que a pessoa tem, mas que deve tirar. Então, aí o catecismo fala aqui que se for deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do espírito. Claro, se a pessoa rejeita o que a igreja ensina, ela pode chegar numa cegueira espiritual, certo? No parágrafo 229, vocês estão vendo que eu fui no catecismo e eu fui pensando assim, tudo que o catecismo fala sobre a fé. Porque eu não tenho nada para ensinar para ninguém, mas a igreja tem muito. Então, o meu papel aqui é simplesmente ser um porta-voz da igreja. Como dizia São Francisco, eu sou o arauto do grande imperador. Eu sou a trombeta, né, do grande Deus, nada mais. Eu repito o que ele mandou falar. Então, o catecismo, no parágrafo 229, diz assim, a fé em Deus leva-nos a nos voltar só para Ele como nossa primeira origem e nosso fim último. Então, olha, onde a fé leva a gente? Eu vim de Deus e eu vou voltar para Deus. Mais ou menos aquilo que Santo Agostinho dizia, né? Santo Agostinho dizia que enquanto ele não encontrasse Deus, ele não era feliz, né? E nada preferir a Deus, nem substituí-lo por nada. Ou seja, em outras palavras, Deus em primeiro lugar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus chega a dizer, quem ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, sua vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Porque Ele é Deus. Claro que Jesus não está mandando você rejeitar o pai, de rejeitar a mãe, nada disso. Tanto que existe o quarto mandamento, honrar pai e mãe. São Paulo fala, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 8, São Paulo fala uma coisa muito bonita. São Paulo fala assim, aquele que não cuida dos seus familiares é pior do que um infiel. Confira aí, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Então, Deus quer que eu cuide dos meus familiares, claro, mas eu tenho que amar mais a Deus. Deus em primeiro lugar, dizia São Bento, né? Deus antes de tudo. Bom, ao revelar-se, então, Deus se manifesta, mistério inefável. O que é um mistério inefável? É um mistério que a gente não compreende. Eu já repeti essa frase aqui, né? Na primeira aula, só relembro, ele fala, Santo Agostinho fala, se o compreendesses, ele não seria Deus. Está lá no sermão 52 dele, né? E ele dizia, Deus não é para ser compreendido, é para ser adorado, né? Então, existe uma linguagem da fé. O que é uma linguagem da fé? Nós não cremos em fórmulas,
mas nas realidades que estas fórmulas expressam e que a fé nos permite tocar, né? Então, acabamos de colocar aqui o ato de fé, né? É uma fórmula. Eu não fico preso na fórmula, eu fico preso no conteúdo que ela revela, né? Então, o catecismo diz que nós temos acesso a essas realidades com o auxílio das formulações da fé. Por exemplo, o credo. São 12 artigos, né? Formulados por quem? Pelos apóstolos. Então, eu tenho acesso às realidades da fé através dessas formulações. E a igreja sofreu muito para colocar essas formulações, né? Sobre as verdades da fé. Por causa das heresias que surgiram, às vezes uma palavrinha que mudava numa frase, você mudava todo o contexto. Então, a igreja teve que, em todos os concílios que ela viveu, pelo menos aí até o ano 800, a igreja teve que lutar muito para, né, vamos dizer assim, deixar a formulação da fé bem purificada. Bom, a fé é guardada e transmitida pela igreja. A igreja, São Paulo diz, é a coluna e o fundamento, sustentáculo da verdade. Que coisa bonita. 1 Timóteo 3,15. A igreja, São Paulo fala para Timóteo, é a coluna e o fundamento, alicerce da verdade. Quando você faz uma obra, por exemplo, um prédio, o que é o mais importante? É o alicerce e as colunas. Você já viu um prédio sendo feito? É aquele alicerce extremamente grande e pesado. Quanto mais alto for o prédio, mais profundidade tem que ter o alicerce. E você olha assim, parece com um esqueleto, né? Feito de concreto e colunas e alicerce. Isso é que é o fundamental no prédio. O resto, como é que você vai fechar as paredes? Não tem nada a ver mais com sustentação no prédio. Você pode fechar com tijolo, pode fechar com vidro, pode fechar com placas de metal, porque não são as paredes que sustentam o prédio, ou seja, as colunas e o fundamento. Então, São Paulo fala, a igreja, Timóteo, é a coluna e o sustentáculo da verdade. Ou seja, fora da igreja, meus amigos, a verdade desaparece. Ok? E ele fala, né, essa verdade, né? Lá no livro de Judite, né, guarda fielmente a fé uma vez por todas, confiadas aos santos. Lá no livro de Judite tem essa frase, né? Guardar fielmente a fé uma vez por todas, confiadas aos santos, né? É a fé que conserva a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos. Qual é a confissão de fé dos apóstolos? O credo, o creio. Não está na Bíblia. Os apóstolos colheram dos ensinamentos de Jesus, formularam a fé aí, e essa fé foi passando até que essa formulação virou até uma oração, né? O nosso credo. Então, como uma mãe que ensina os seus filhos a falar, a igreja, nossa mãe, nos ensina a linguagem da fé. Então, crer é um ato humano, consciente, um ato livre, que corresponde à dignidade da pessoa humana. A fé não pode ser imposta. A fé ela é proposta, porque respeita a dignidade humana. Ninguém pode ser pego pelo pescoço para acreditar. Jesus nunca fez isso. Jesus tentava convencer de todas as formas, ele propunha. Quem não queria, amém. Né? A fé, ela não contraria nem a liberdade e nem a inteligência do homem. Porque confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas tem que ser um ato da minha liberdade e da minha inteligência. Ok? Bom, outra coisa, na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. A inteligência, por quê? Com a inteligência você medita aquilo que a igreja nos ensina. Então, a inteligência nos ajuda. E também a vontade humana. Uma vez que você, pela inteligência, você compreendeu aquilo que... Então, aí você, pela vontade, você firma o seu comportamento naquilo ali. Entendeu? Então, a fé não é uma coisa assim, né, aleatória, vazia, não.
você recebe da igreja as credenciais da fé. Por isso que a igreja tem uma teologia ampla, né? Então, são as credenciais da fé. Cristo foi quem revelou tudo isso aqui. Não foi simplesmente um papa, um bispo, um doutor. Não, foi Cristo. Então, mediante as credenciais da fé, com a minha inteligência eu conheço e com a minha vontade, então eu mantenho. Né? Então, isso é muito importante, né, a gente entender. Crer é um ato da inteligência que acolhe a verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. É uma citação de São Tomás de Aquino, né? E que o Concílio Vaticano I repete. Né? Então, é um ato de inteligência. Agora, não é contrário à nossa própria dignidade crer no que outras pessoas nos dizem sobre si mesmas e sobre suas intenções e confiar nas promessas dela. Por exemplo, no casamento você confia na outra pessoa, senão você não vai casar com ela, tá certo? Inclusive, se não houver um consentimento pleno, a igreja pode declarar a nulidade do casamento. Então, se a gente confia nas pessoas, né? Eu confio no café que eu vou tomar de manhã, o pão que eu vou comer, eu confio que esse pão não está envenenado. Ora, se eu confio, eu tenho fé humana, é a fé humana, eu não vou ter fé divina? Claro. Né? Por isso, é ainda menos contrário da nossa dignidade prestar pela fé a revelação de Deus a nossa adesão. Né? Agora, uma coisa, fé não é ciência. A ciência ajuda a fé, mas a fé não é ciência. Né? O motivo de crer não é o fato das verdades reveladas aparecerem como verdadeiras da minha inteligência somente à luz da razão natural. Não, nós já sabemos que certas coisas não têm explicação científica. A Eucaristia, tudo, né? Quase que tudo na fé não tem explicação científica. Né? Nós cremos por causa, já falei aqui, da autoridade que revela e que não pode nem se enganar e nem nos enganar. Como fala a igreja. Deus ajuda a nossa fé com os milagres de Cristo, os milagres dos santos. Ajuda a nossa fé. Né? As profecias. Né? São, assim, mais motivos de credibilidade. Né? Que mostram que o nosso assentimento à fé não é, assim, de modo algum, um movimento cego de espírito. Não. A fé não é uma coisa cega, eu quero explicar isso. A fé é uma coisa que você, como já falei, pela inteligência, pela vontade, você abraça. Né? Agora, a fé é fundada na palavra de Deus, que não pode mentir. As verdades que foram reveladas, elas podem parecer, às vezes, obscuras para a nossa inteligência, né? e as experiências humanas. Né? Mas a certeza dada pela luz divina é maior que é dada pela luz da razão natural. Ok? O grande Newman, né? Que foi um convertido, né? da igreja anglicana para a igreja católica, né? Newman dizia que 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. 10.000 dificuldades não fazem, ou seja, porque eu não vou acreditar só pela minha inteligência, vou acreditar pela fé. Ok? Bom, o grande Santo Ambrósio, eu gosto de citar aqui alguns grandes homens da igreja, doutores da igreja. Santo Ambrósio foi aquele que batizou Santo Agostinho. Né? Santo Ambrósio diz assim: a fé procura compreender. É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs a sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Então, a fé procura compreender. Né? Os santos diziam: eu creio para crer, né? E creio para compreender melhor ainda. Entende? Isso é muito importante. Muito bem, nós vamos fazer aqui o nosso intervalo e a gente volta já para continuar nossa conversa. Tá bem? Até já. Muito bem, estamos de volta, meus amigos, com a nossa Escola da Fé. Hoje falando sobre a fé. O que é a fé? O que é importante para manter a sua fé? O que é contra a fé?
né? Já falamos que os nossos pecados enfraquecem a nossa fé, todos os pecados, né? Os pecados capitais, soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça, enfraquecem a fé, claro, né? Porque a fé é um dom de Deus. Para eu ter esse dom de Deus, eu tenho que estar com o coração, né, limpo de pecado. Mas eu falava que, né, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, eles diziam, eu creio para compreender. E eu compreendo para crer melhor. Então, por que a gente estuda? A gente crê. Mas aí eu creio para compreender. E aí eu compreendo para poder crer ainda melhor. Na medida que a gente estuda a nossa fé, né? E não tem esse negócio de, eu não vou estudar a fé porque eu vou ficar racionalista. Quem é que fica racionalista? É quem não reza. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia assim, estude muito, mas reze mais ainda. Para você não ficar racionalista, entendeu? Então, é muito importante estudar as coisas que a igreja nos ensina, a sã doutrina da fé. Bom, então, eu queria falar agora um pouco sobre a fé e a ciência. Diz aqui a igreja para nós o seguinte, que ainda que a fé ela esteja acima da razão, né, ela não poderá jamais haver uma verdadeira desarmonia entre a fé e a razão. Por quê? Porque tanto a fé quanto a razão são de Deus. Como é que duas coisas de Deus poderiam ser opostas? Agora, qual é a diferença? A razão, ela procura a verdade, pesquisando no laboratório, na pesquisa teórica. Ela procura a verdade. A fé não. A fé recebe a verdade de Deus. Entendeu qual é a diferença? A fé é revelada por Deus. As verdades da fé são reveladas por Deus. Por isso que são, muitas vezes, inteligíveis para nós. A ciência procura a verdade, né? Mas não pode haver oposição entre elas. E olha, eu com a minha vida posso dizer, dar um testemunho disso. Nunca eu deixei de procurar a fé e nunca deixei de procurar a ciência. Tanto assim que eu fiz doutorado em física, fiz pós-doutorado em física e nunca abri mão da minha fé. Uma sempre ajuda a outra, ok? Como eu disse, é o mesmo Deus. Deus se negaria a si mesmo se houvesse oposição. Quem é que encontra oposição entre a ciência e a fé? Quem conhece uma não conhece a outra. Infelizmente, muitos pesquisadores conhecem muito da ciência, mas não sabem nada da fé, sabem nada de teologia. Então ele começa a achar que, isso é crendice, a Bíblia é uma lenda. Será que João Paulo II acreditava em lenda? Bento XVI acreditava em lenda? Grandes potências intelectuais acreditavam em lenda? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, homens que mudaram não só a fé do mundo, mas a filosofia também. Tá certo? Então não tem porquê, né? Bom, o Concílio Vaticano II, lá no documento chamado Gaudium et Spes, Alegrias e Esperança, né? Lá no parágrafo 36, fala uma coisa muito bonita. Quem tenta perscrutar com humildade e perseverança os segredos das coisas, ou seja, a pesquisa, né? Ainda que disso não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. É Deus que faz uma árvore ser o que ela é. É Deus que faz eu ser o que eu sou, um pássaro ser o que ele é, entendeu? Então, a Gaudium et Spes no 36, ele fala isso, o pesquisador, mesmo sem ele saber, quando ele busca a verdade científica, ele é conduzido pela mão de Deus, se ele perscruta a natureza com humildade e com perseverança. Por isso que eu digo que as pessoas que mais tinham que acreditar em Deus são os pesquisadores, os cientistas. Por quê? Porque ele toca o rosto de Deus, né? Eu me lembro da história do Michel Faraday. Michel Faraday foi um físico que descobriu a indução eletromagnética. Quando você movimenta um ímã perto de uma corrente elétrica, circula uma corrente elétrica no fio. É a indução eletromagnética. Ele fez isso, ele colocou uma lâmpada num circuito. Quando ele movimentava um ímã ali, a lâmpada acendia e apagava. O Michel Faraday, inglês,
se ajoelhou no laboratório e começou a louvar a Deus, porque era um homem de fé. Ele descobriu uma das leis mais importantes do eletromagnetismo. Era um homem de fé. Né? O doutor André Marie, né? Ampère, que era outro físico importantíssimo da Sorbonne, descobriu a lei da corrente elétrica. Ele rezava o terço na Catedral de Sorbonne. Quando um estudante da Sorbonne, né, viu ele rezando o terço, né, Ozanam, né, Frederico Ozanam, viu o doutor André Marie Ampère, o grande descobridor da Sorbonne em termos de corrente elétrica, uma outra das leis do eletromagnetismo, o Ozanam se converteu. E se converteu a tal ponto que ele fundou depois a Sociedade de São Vicente de Paulo. Mas vendo o seu professor ali, André Ampère, Marie Ampère, rezando o texto na Catedral de Notre-Dame de Paris. Vejam, há muitos homens de fé. Pasteur, né? Pasteur, que foi o pai da microbiologia, era um catolicíssimo, um homem de fé tremenda. Né? Então, não há oposição entre a ciência e a fé. Ok? Bom, eu já falei aqui que ninguém deve ser forçado contra a sua vontade para abraçar a fé. Houve um tempo, lá no passado, que a cultura era de impor a fé, que os protestantes impunham, os católicos impunham, mas era a cultura da época, a gente tem que entender, isso passou. Né? Cristo nunca quis que o seu reino fosse colocado à força, não, mas sempre colocado, né, pela convicção. Né? Bom, agora uma coisa importante que a igreja ensina, está no catecismo, né, e está na Bíblia, Evangelho de São Marcos, capítulo 16, a fé é necessária para a salvação. Isso é uma coisa importantíssima. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Está escrito lá em Marcos 16, 16. Então, a gente não pode brincar com a questão da fé. Né? E o catecismo fala no número 161, é necessário para obter essa salvação crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nós a salvação. Parágrafo 161 do catecismo. Né? E aí eu já relembrei aquela frase da Carta aos Hebreus 11, 6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Agora, é importante a gente lembrar o seguinte, a fé tem que ser alimentada. Né? Muita gente fala assim, eu quero ter fé, mas eu não tenho. Espera aí, como é que você faz crescer uma planta? Você planta a mudinha, aí você protege para não bater as coisas nela, né? Você põe água todo dia, um pouquinho, você põe adubo, você deixa o sol bater e você vai cuidando da plantinha. Quando chegam ervas daninhas, você arranca as ervas daninhas e aí a plantinha vai crescendo. A fé é assim. A fé tem que ser regada pela palavra de Deus, a fé tem que ser regada pela oração, a fé tem que ser regada pela credibilidade que você dá à igreja. Nós já falamos que a fé não é minha, a fé é da igreja. A fé exige perseverança, né? Entende? Para que essa plantinha que é a fé cresça e não morra. Quando as ervas daninhas atacarem a fé, quais são as ervas daninhas que atacam a fé? Os nossos pecados. Você tem que arrancar as ervas daninhas. Como é que você arranca as ervas daninhas? Na confissão. Então, a fé exige que você se confesse, que você receba a Eucaristia, porque a fé não é um dom. Senhor, aumenta a minha fé. Opa! Então, tem que ser alimentada com a vida sacramental, tem que ser alimentada e pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Né? E a fé, São Paulo diz, age pela caridade. Gálatas 5, 6. Né? Então, a fé também cresce na medida que a gente age pela caridade com os irmãos. Tanto, né, as obras de caridade espirituais, como as obras de misericórdia, né, materiais. Tá certo? Isso tudo está junto. Né? E a igreja fala que a fé é o começo da vida eterna, sabe? Quem tem fé, a fé nos faz já ir degustar, né? Como que por antecipação, a alegria
e à luz da visão beatífica de Deus. Isso é muito bonito, né? São Paulo fala, nós veremos então a Deus face a face, tal como Ele é, de São João, né? Então a fé já é, portanto, um começo da vida eterna. A igreja fala dos dogmas da fé. O que são os dogmas da fé? No parágrafo 88 do Catecismo, ele fala assim, que o magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, então propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com esta têm alguma conexão necessária. Então, nesse livro, por exemplo, os dogmas da fé. A palavra dogma quer dizer o quê? Verdade. Então, o que a igreja nos propõe como verdade, entende? São dogmas. Só o credo tem 12 dogmas. Quando um papa proclama um dogma, né, ex cathedra, ele senta na cadeira pontifical e ele emite um dogma, eu, né, defino, instituo como verdade de fé isso, ninguém pode duvidar, né? Porque é dogma de fé, proclamado no Concílio Vaticano I, em 1870, que o Papa, quando proclama um dogma, ele não erra. Mais ou menos, ao longo da história da Igreja, umas 13 vezes, mais ou menos, os papas chamaram para si uma responsabilidade de definir uma verdade da fé. Por exemplo, sobre Nossa Senhora, o dogma da Imaculada Conceição, o dogma da Assunção ao Céu e outras verdades, né? Bom, os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, que ilumina o caminho da nossa fé e torna o caminho da fé segura. Nesse livro que eu escrevi, eu coloquei um trem na capa. Não sei se você nota que aqui tem um trem, até que na contracapa também. Por quê? Por que o trem vai longe? Porque ele anda em cima dos trilhos. Alguém pode dizer assim, os trilhos são uma escravidão do trem, coitado do trem, o trem não pode sair dali. Não! Os trilhos são a segurança do trem, a garantia que o trem vai fazer a viagem sem, né, descarrilhar, sem capotar. Assim são os dogmas. Alguns teólogos meio modernos acham que não, os dogmas é uma cadeia de força que prende o teólogo. Não. O Papa Bento XVI, um dia, ele disse o seguinte, os dogmas não são grades que nos prendem, são janelas abertas para o infinito. Que maravilha essa colocação do Papa Bento XVI. Os dogmas não são grades que prende você, não, prende o teólogo, não. São janelas abertas para o infinito. Quer dizer, se o teólogo, ele pesquisa a teologia, respeitando os dogmas, ele vai longe. Se ele não respeita os dogmas, ele cai na heresia. Por isso que houve muitas heresias na igreja. Isso aí o que é, meus irmãos? Isto é orgulho espiritual. Isso é vaidade espiritual. O teólogo que quer pesquisar sem obedecer os dogmas da fé. Entende? E aí ele entra na heresia e provoca cismas na igreja. Não é possível, né? Bom, então nós temos que fugir da incredulidade. O que é a incredulidade? É a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária, como eu já disse, de dar o nosso próprio assentimento, né? O que é uma heresia? Chama-se heresia a negação, assim, pertinaz, né? A negação constante após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica. Ou aquela dúvida pertinaz que eu já falei aí a respeito dessa verdade. Então, o herege é aquele que ele é católico. Para nós não existe herege que não seja católico, porque heresia é uma qualificação só para os católicos. Heresia é aquele que é batizado, é cristão, portanto está dentro da igreja, é membro do corpo de Cristo e fica negando as coisas que a igreja ensina. E houve muita heresia na história da igreja. Eu li, né, no livro de Santo Irineu de Lyon, né, que ele é do século II,
na obra que ele escreveu, Adversos Hereges, contra o gnosticismo, ele diz que no tempo dele ele contava 30 heresias. 30 heresias, aí no século II. Repito mais uma vez, gente, de onde vem isso? Ontem e hoje, de onde vem isso? Gente orgulhosa, gente arrogante, gente prepotente, que acha que sabe mais do que a igreja. A igreja que tem 2000 anos de inspiração do Espírito Santo. Essa igreja ouviu de Jesus na Santa Ceia, aquele pequeno rebanho, né? Que Jesus disse, pequeno rebanho, não temas, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Aquele rebanho pequeno, o germe da igreja, escutou Jesus dizer na Santa Ceia, está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13, né? Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Toda a verdade. A igreja não erra quando ela ensina a verdade da fé, a doutrina. A igreja pode errar se ela falar de física, química, matemática, futebol, política, economia, arte, ciência, ela pode errar. E os seus filhos erraram. Mas quando a igreja fala de fé e de doutrina, ela não pode errar. Isso é dogma de fé. Entende? Então, aqueles que enfrentam a igreja, desafiam a igreja, é por causa da soberba. Aquela soberba que fez os anjos se perderem no céu, aquela soberba que fez Adão e Eva caírem no pecado original. Nós temos também a apostasia. O que é a apostasia? É a pessoa que repudia a fé cristã. Muitas vezes, né, isso leva até a um cisma, né, que é a recusa da pessoa se sujeitar ao sumo pontífice ou à comunhão com os membros da igreja que estão sujeitos a eles. Bom, gente, aqui está um panorama assim rápido sobre a nossa fé. Temos muito material para estudar. Dentro dessa nossa catequese básica, eu quis colocar essa aula. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, né? E peço, se algum sacerdote, diácono estiver nos acompanhando, nos dê a sua bênção para encerrar essa aula de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.